Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Quero convidar a irmã Ana, por gentileza, Oriana, para vir à frente, por gentileza, ela quer dar um testemunho. Nossa irmã abençoada, que tem estado conosco vários anos, né? Pode subir aqui, irmã, por aqui, pelo ladinho. E ela quer compartilhar um pouquinho o testemunho, que ela vai estar indo para uma outra cidade e quer compartilhar um pouco, então, o que Deus fez na vida dela, né, nesses anos conosco aqui. Então, Quer pegar o microfone? O que eu tenho para falar é que Deus foi muito bondoso na minha vida, que eu tinha Glória uma a pedra Deus. no rim, tinha um cisto no rim, e fiz uma ultrassom e a pedra sumiu e o rim diminuiu. Glória a Deus. E outro é que Deus trabalhou muito na vida do meu filho. Quem conhece, quando meu filho chegou aqui, foi uma glória. Então, Deus trabalhou muito na vida dele. Então, isso para mim não tem palavra, não tem riqueza nenhuma que Deus fez na nossa vida. E ter 2 netos abençoados, uma nora abençoada, então isso aí é tudo. É isso que eu tenho. Quantos anos a irmã está caminhando aqui com Olha, ela? eu nem sei, pastor. É? Eu Mas sei somos- que me converti aqui eu fiquei. Tenho um amigo, só tenho um líder, a Valéria, Glória a Deus. e a outra eu esqueci o nome, Amara. a Mária. E nessa minha caminhada aprendi muito com as duas. Muito mesmo. E para mim, meus amigos, que eu vejo, meus irmãos com os olhos de Deus, não vejo com os olhos dos homens. Aleluia. Para mim, nenhum tem defeito. Glória a Deus. Todos são perfeitos. Amém. Aleluia. E devo isso a uma pessoa que não está aqui hoje, a Dani. Ela quem trouxe a gente para cá. E, na verdade, quem evangelizou eu foi o meu filho. Porque eu não queria saber de crente de jeito nenhum. Não. A senhora não é a única, não. Tem muito. Falava em crente, eu endoidava. Vamos lá, mãe, senão eu não vou, não. Mas nós vamos. Então, eu só quero agradecer a todos pelos carinhos que eu tive, né? E vou seguir outra caminhada. Isso. Tenho certeza que vou converter minha família lá. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Estou feliz. Glória a Deus. Siga isso, a fé. A fé é que nos cura. Não adianta vir e não ter fé. Aí isso é o segredo, é a fé. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, irmã. Quando vier para Blumenau, né? As portas estão abertas aí, né? Glória a Deus. Se alguém tem um testemunho, outra hora quer conversar, domingo que vem, a gente pode abrir mais um espaço também para você vir testemunhar. Sempre é importante. Eu não sabia desse testemunho, né, desses milagres que têm acontecido na vida dela, mas hoje fiquei sabendo, né? Pastor, então pedra na vesícula, pedra nos rins, essas coisas, tudo Jesus cura. Está aí o testemunho aí, no caso, está aí, não é verdade, né? Então, Jesus, ele não existe, né, nada que ele não possa manifestar, né? Então, como a irmã falou, a gente precisa ter fé, né? Crer em Jesus, crer na obra dele, não olhar as circunstâncias, não olhar as pessoas no sentido, às vezes, né, de a gente ver as coisas erradas, mas focar em Jesus, que ele não errou. Uma mensagem nessa noite, eu quero deixar para você, algo que Deus colocou no meu coração. Natal não é sinônimo de alívio, mas é sinônimo de solução. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 1 em diante, você conhece todo esse texto, mas sempre é importante nós meditarmos um pouco mais. Eu sempre falo, né, a palavra, ela nunca se esgota, né? Se eu puder deixar um desafio para você nesses dias de férias, pastor, eu nem sei o que eu vou fazer. Então, pegue a Bíblia, leia um texto hoje, um versículo, um capítulo hoje, amanhã leia ele de novo. Com certeza, o que Deus vai falar hoje com você, amanhã Ele vai falar algo diferente, algo a mais, porque a Bíblia ela não se esgota. Então, Deus sempre tem algo novo para ministrar nas nossas vidas. E nesse texto diz assim: naqueles dias
César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Glória a Deus, né? Algo assim poderoso, né? Imagina você presente ali nesse cenário todo que nós podemos ler aqui. E o Natal, ele traz-nos muitos ensinamentos, né? Aqui eu creio que nós temos ensinado todos os anos o foco do Natal, né? Não é Papai Noel, não é a árvore de Natal, não são essas coisas todas, ou seja, né? Mas o foco tem nome, o foco se chama Jesus Cristo. Jesus, Natal significa nascimento, e nascimento do Senhor Jesus. E esse Natal, ele traz-nos muitos ensinamentos. Então ele fala o quê? Nos fala de humildade, nos fala de abnegação, nos fala de propósito de Deus para a criação, e também algo que muitos, meus irmãos, muitos estão buscando nos nossos dias. Multidões, todos os dias, em todo o tempo, cada vez mais correm atrás daquilo que não pode satisfazer os anseios, os desejos delas. Multidões, pastor, mas será que 2026 vai ser diferente? Vai ser no sentido, ou seja, dessa procura cada vez mais, ou seja, as pessoas elas correm ano, entra ano, sai ano, elas continuam correndo atrás daquilo que possa, o que eles imaginam que possa trazer um alívio, trazer uma satisfação para os desejos, para os anseios delas. Mas, infelizmente, isso não acontece, porque elas correm atrás, né, ou seja, daquilo que não pode mudar a vida delas. Muitas estão correndo atrás e muitas já deixaram esse mundo sem terem alcançado aquilo que eles buscavam, sem alcançar aquilo que já estava disponível, conforme esse texto, há mais de 2020 anos atrás. Imagina, algo que já está disponível há mais de 2000 anos atrás, e multidões hoje correndo atrás e sem alcançar aquilo que já está disponível, sem poder, num sentido, ou seja, né, de desfrutar dessa obra que o anjo veio falar aqui. Já estava acessível, não estava oculto, e já está acessível, ou seja, como hoje continua acessível a todas as pessoas. Continua acessível. Multidões correm atrás porque não conhecem. Natal é uma oportunidade de nós não só pensarmos, né, talvez nas confraternizações, que são boas, que são muito boas, é importante, né, uma troca de presente também tem o seu valor, mas o mais importante é poder falar que aquilo que as pessoas estão buscando já está acessível a elas, já está disponível para a vida delas, já está acessível a todos, e tem mais, acessível sem precisar pagar nada, porque as pessoas
pessoas elas correm atrás para querer pagar, ou seja, por aquilo que é de graça. Aquilo que nos foi dado conforme a palavra, né? Muitos correm atrás daquilo que é perecível, correm atrás daquilo que pode satisfazer seus desejos, mas se esquece que logo vão estar vazios novamente. Talvez quantos, né, não vejam a hora de chegar o final do ano, de ir para algum lugar, fazer festa, extravasar, fazer isso, fazer aquilo, para tentar, ou seja, trazer um alívio, trazer uma solução, só que daqui a pouco vai passar esses 15 dias e começa o ano novo e a pessoa volta, meu Deus, eu estou pior do que antes. Está pior, sim, por quê? Porque ela foi atrás daquilo que não pode mudar a vida dela. Ela foi buscar, ela foi gastar, ela foi se entregar por aquilo que não muda a vida dela. E as pessoas voltam frustradas, né? Então, eles estão buscando algo que não pode mudar a vida delas. Mas conforme o texto nos diz, quando o anjo ele apareceu, ele logo veio mostrar o motivo dele estar ali. E se você prestar atenção, o anjo do Senhor, quero dizer, muitas vezes você vai encontrar, quando se trata do anjo, é o próprio Senhor, próprio Deus, ou seja, que veio ali manifestar-se. Então veja, ele não veio falar de uma coisa, esse anjo não veio falar simplesmente de um objeto, ele não veio falar de uma fórmula nova, ele não veio falar de uma previsão nova, ele não veio falar de uma mudança de plano celestial, ele veio falar, não veio falar de um sentimento novo. Tudo isso o anjo não veio falar. Ele não veio falar de uma pessoa qualquer, ele veio falar da pessoa que eles ainda não conheciam. Ainda. Mas ele já tinha ouvido falar. Pastor, como assim? No livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14, o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. No capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta continua dizendo: porque um filho nos nasceu, um filho foi nos dado, diga comigo, foi nos dados. Um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, o anjo veio falar algo que ele já tinha num sentido, ou seja, havia sido profetizado. Quanto tempo passou? Uma média de 600 a 700 anos antes. Imagina só, Deus vem falar através dos profetas aí há 600, diz uns comentaristas são 600, outros falam de 700 anos ali, mas nessa média ali, né? A gente não vai ficar brigando certinho pela data, mas é nessa média. Então, ou seja, há 600 anos atrás, vem Deus falando através do profeta que um filho seria nos dados, falando do nascimento de Jesus, 600 anos atrás. Então ele já havia anunciado, ou seja, ele havia anunciado que haveria um marco na vida da humanidade. Quando o anjo, ou seja, quando Deus usa o profeta para trazer essa mensagem, ele está dizendo, ele não falou o dia, mas no plano de Deus já havia acontecido isso, mas vai chegar o momento que vai ter uma mudança na humanidade. Um marco vai acontecer, a história da humanidade ela seria mudada, um período iria se encerrar e um novo período iria acontecer. É isso que o profeta está dizendo, quer dizer o quê? A era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Quando você ouve antes de Cristo, depois de Cristo, ou seja, antes de Cristo, o profeta havia anunciado, ou seja, que essa era ia terminar, iria iniciar uma nova era. Qual nova era, pastor? A era depois de Cristo. O antes, ou seja, quando você vê o AC, o DC, ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo, uma mudança iria acontecer aonde? Em todo o universo, todo o planeta Terra.
Então, e é interessante que muitos, no tempo que nós estamos vivendo, ainda vivem como se fosse na era antes de Cristo. Por mais incrível que pareça, pastor Jorge, mas nós vivemos o século 21 e tem pessoas que vivem na era antes de Cristo ainda. Como assim, pastor? Sim, porque eles não creem na obra de Cristo. Então, quando a pessoa ela não crê naquilo que Jesus veio fazer, naquilo que o anjo veio falar, ela está vivendo como se fosse na era antes de Cristo. Em outras palavras, está vivendo na era pré-histórica. Está lá com os dinossauros, ou seja, está lá com aquela turma lá ainda, lá de trás. Então, veja, o século 21 e pessoas vivendo antes de Cristo. Ah, pastor, por quê? Porque elas querem viver, ou seja, aquele cenário antes, sendo que quando Cristo veio, aquela era acabou. Por isso é antes e depois. Então, o anjo veio falar muito claro. E no livro de Gálatas 4:4, você pode anotar, diz o apóstolo Paulo: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, quando chegou o tempo de Deus, aí a promessa se cumpre. Quantas pessoas dizem: ah, pastor, mas eu já orei uma vez, já orei 2 vezes, já orei 10 vezes, 100 vezes, e ainda não aconteceu. A pessoa ela se esquece o que existe um tempo para as coisas se cumprirem na nossa vida. Então imagina só, Deus fala 600 anos atrás, quantas coisas, se a gente fosse ver, se Deus mostrasse para nós, quantas coisas aconteceram em 600 anos. Mas Deus disse: mas vai chegar a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, o meu filho vai vir. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Não é quando a gente quer as coisas. Deus, não, existe um tempo, mas qual o tempo? O meu tempo. O Kairos é o tempo de Deus, o Logos é o tempo do homem. Então imagina, às vezes as pessoas: meu Deus, pastor, mas está demorando o negócio, a coisa está difícil. E aí ele está dizendo: eu vou enviar o Salvador. Imagina só, Deus é o maior interessado em salvar as pessoas, mas ele diz: ó, só daqui a 600 anos. Imagina quanta coisa aconteceu naquele período, mas Deus diz: mas vai chegar o momento, tem a plenitude dos tempos. Conforme o apóstolo Paulo diz, quando chegou a plenitude, quando chegou o tempo, aí Jesus ele veio. É dessa forma. Então, quando chegou o tempo de Deus, a promessa ela se cumpre. Então, Deus ele não se atrasou. As pessoas dizem: ah, pastor, Deus chegou atrasado. Deus nunca chega atrasado. Se Deus um dia atrasar, meu irmão, minha irmã, ai de nós. Nunca não, pastor, mas como Marta, Maria chegaram, mas Jesus, se tu tivesse chegado mais cedo, meu irmão, não, tu não entendesse nada ainda ali assim. Eu cheguei no dia que eu tinha que chegar, porque se eu chegasse umas horas antes e eu ressuscitasse o irmão de vocês iam dizer: não, mas isso aqui a gente já sabia que até o 3º dia o morto poderia levantar, mas no 4º, só Deus para levantar. Por isso Jesus não chega atrasado, ele chega no momento certo, ou seja, para que a glória fosse do Pai, não fosse algo da ocasião, algo daquele momento, não. Muitas pessoas dizem: mas por que ele não chegou antes de Lázaro? Porque se ele chegasse antes, ou seja, as pessoas iam dizer: não, mas a tradição diz que até o 3º dia a pessoa que morreu pode ressuscitar, ela pode voltar à vida. Então Jesus não ia ter glória nenhuma, ou seja, mas quando Jesus chega no 4º, ou seja, ali a glória é de Deus. Então Deus nunca chega atrasado, amém? Deus nunca chega atrasado, Ele nunca se esquece. Deus não estava demais ocupado para se atrasar. Às vezes as pessoas acham: pastor, eu nem vou incomodar Deus, porque tem tanta gente orando agora que Ele nem é capaz de nem me ouvir, vou atrapalhar Ele. Não, meu irmão, minha irmã, se tem um telefone, tem uma linha aberta, essa linha é com Deus. Talvez você pode ligar para o WhatsApp da igreja, talvez ninguém vai te atender, ou seja, pode ser que vai que o pastor está dando a caminhada lá na praia, daí como é que eu vou atender o celular? Não dá, mas você bateu o zap do céu, Deus já está ok, quem está falando, eu ler, Ele antes de você acabar de falar, Ele já pode estar te respondendo. Mas como assim, pastor, eu nem coloquei? Ele não precisa esperar você colocar para fora, Ele sabe o que está dentro de você. Antes de nós falarmos alguma coisa, Deus já sabe. Então Deus, Ele nunca está atrasado, nunca está ocupado demais. Não, quando chegou o tempo de Deus, a promessa se cumpriu e glória a Deus por isso.
Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que hoje pode ser o grande dia que Deus vai manifestar o milagre que você está aguardando. Eu creio e declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, a sua área financeira, ou seja, aquilo talvez, pastor, passou 2025, não, 2025 não acabou. Não acabou, não, pastor, mas já estamos no final, mas para Deus, até semana que vem ou na outra semana, meus irmãos, você pode ser atropelado todo dia. Não, pastor, livre de mim ser atropelado, eu cuido bem quando eu atravesso na face. Não, atropelado pelas bênçãos, meus irmãos, é bênção de Deus sobre a sua vida. É atropelado pelas bênçãos. Muitas pessoas, elas já, não, pastor, o ano já está no final, já não tem mais. Meus irmãos, Deus não trabalha, Ele não trabalha lá no calendário dele, não, tá, vou esperar da meia-noite para começar o céu a soltar os fogos. Ele não está aí com o dia 31, ou não, ele não é o tempo nosso, ele está no tempo dele. Então, a qualquer instante, a qualquer momento, pode acontecer algo grande na sua vida. E voltando ao texto, no versículo de número 10, diz o texto assim: e o anjo lhes disse, não temais, pois eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então o anjo disse, não tenham medo, porque eu trago boas novas, quer dizer, boas notícias. Então, por que ele está dizendo já de cara assim, não tenham medo? Eu estou trazendo boas notícias. Por quê? Porque muitas vezes, se você for ver na era antes de Cristo, você vai olhar o quê? Muitas vezes, quando surgia um anjo, ele vinha trazer juízo. Você vai pegar lá a última praga, quando o povo está para sair do Egito, ou seja, quando vem o anjo da morte, ele vem trazer morte, ou seja, onde tinha uma casa que não tinha o sangue do cordeiro nas vergas da porta, a morte do primogênito, o menino ia morrer, ou seja, naquela noite tinha muito choro, ou seja, talvez a Bíblia não fala, mas talvez milhares de primogênitos morreram naquela noite, porque o anjo da morte passou. Aí você vai ver um pouco mais para frente, a destruição de Sodoma e Gomorra, vem o anjo também falar com Abraão, ou seja, para que ia acontecer, você conhece também a história, o anjo e Abraão começa a falar com ele, e veio destruição sobre Sodoma e Gomorra e matou todas aquelas cidades. Depois você vai ver lá em 2 Reis, quando vem um anjo, ou seja, um anjo só. Muitas pessoas não valorizam os anjos, mas os anjos, eles são os nossos, né, em outras palavras, estão a nosso serviço. E muitos estão de braço cruzado, né, e bem barrigudo, eu imagino, né, porque eles estão sem fazer nada, porque nós não acionamos eles. Então muitos estão lá, né, meio ociosos, você precisa acionar os anjos. Aí vem um anjo, e o profeta e o rei, o pessoal estava lá arrancando o cabelo, porque estava com medo da batalha, e um anjo só, ele matou 185 mil soldados. 185 mil soldados, né? Ele foi lá e matou sozinho um anjo. Então, quando esse anjo ele aparece aqui, a primeira coisa, ei, não tenham medo, porque na mente dele, muitas vezes o anjo chegava, vinha trazer juízo, mas aqui ele veio trazer o quê? Boas novas. Então ele diz assim, a minha missão não é para juízo. Então depois não é uma notícia, ele está dizendo, ou seja, boas novas, quer dizer, é mais do que uma. Se fosse uma notícia só, já era bom, mas eu trago boas novas, boas notícias. Boas notícias, então a primeira boa notícia, ele anuncia o nascimento de Jesus. Versículo de número 11 diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Então o anjo está dizendo, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Ele está dizendo, não nasceu um ditador, não nasceu um opressor, não nasceu um amaldiçoador, não nasceu um inquisitor, não nasceu um torturador, não nasceu um malfeitor, não nasceu um abusador, não nasceu um mentiroso, não nasceu um prometedor, nada disso. Ele deixa bem claro, hoje vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Então veja só, ele está dizendo, nasceu o Salvador. Quantas pessoas olham para Cristo, olham para Deus, olham Ele como um opressor. E o anjo está dizendo, não, nasceu o Salvador é que nasceu, o Salvador que foi prometido, esse veio. Então ele deixa muito claro, hoje vos
nasceu, porque o menino nos nasceu. Ei, meus irmãos, preste atenção. O texto está dizendo: hoje vos nasceu, o menino nos nasceu, ou seja, nasceu para vocês. Eu não sei quantos de vocês, mas quando eu estava meditando nesse texto, ele está dizendo bem claro, o anjo diz: o menino nasceu para vocês. O menino nasceu, vos nasceu, ou seja, algo que veio por causa de nós. Esse nascimento aqui assim, ele tem tudo a ver com a nossa vida. Então ele está dizendo, o nascimento ele veio por causa de vocês. Veja só como Deus ele nos ama de tal forma, que quando ele entrega o melhor, ele está dizendo: ei, esse menino é por causa de vocês. O anjo está dizendo: ele vos nasceu, então quer dizer o quê? Ele foi planejado por causa de vocês. O Salvador foi planejado pela sua vida. O Salvador foi planejado por causa da sua vida. É isso que o anjo está dizendo, o foco nesse nascimento, ele tem um propósito muito claro. Qual é, pastor? Diga: sou eu. Diga: sou eu. Diga com alegria, o foco dele do nascimento foi você. O foco do nascimento de Jesus somos nós. Ele disse: vos nasceu. Ele veio por causa de vocês. Ele não veio por causa de uma cidade, ele não veio por causa de um governo, ele veio por causa de nós. O foco era nós, o presente que Deus ele preparou é para vocês. Então diga comigo: Jesus nasceu por minha causa. Uma vez mais: Jesus nasceu por minha causa. Aleluia, porque o menino vos nasceu. Um menino vos nasceu, um filho nos foi dado. Um filho foi nos dado, meus irmãos. Presente foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Um filho nos foi dado, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho. Que ele deu para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que não pereça. Então o texto que nós lemos fica muito claro que Jesus veio para nós, não para ser um alívio. Preste atenção. Jesus ele não veio para nós para ser um alívio, ou seja, como algum medicamento que talvez você tenha que tomar por uma dor forte, de repente você já sabe o nome daquele medicamento, você vai lá e toma e diz o quê? Aliviou. Ele trouxe o quê? Um alívio. Mas ele trouxe cura? Não, ele trouxe o quê? Um alívio. Então Jesus, ele não é como as pessoas pensam que ele veio para ser um alívio para a pessoa. Não. Bem pelo contrário, por isso que o Deus, quando eu estava preparando o texto, qual é o título da mensagem? Né? Jesus não é sinônimo de alívio, ou seja, não é igual a alívio, ele é sinônimo de solução. Solução é diferente de alívio, é bem diferente. Então Jesus, ele nos nasce para trazer uma solução para a humanidade, e essa solução é para a vida eterna. Essa solução não é para mais um ano, essa solução não é para mais uma jornada, essa solução não é para mais alguns meses, essa solução tem uma data, ou seja, uma data não, tem um princípio aqui, ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja como é muito poderosa essa palavra. Então ele diz para todos sempre que se chama hoje. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14... diz assim, você conhece a história também? Jesus respondeu: quem beber desta água, volta a ter sede. Já bebi 2 vezes, então volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, para a vida eterna. Então veja que Jesus ele responde aqui para a mulher samaritana, né? Você conhece? Então quem beber dessa água, porque ela estava lá buscando uma água, estava com sede. Ele foi querer beber daquele poço que Jacó havia cavado ali. Então ele foi beber ali, e a mulher, então tem aquele diálogo ali, e ele deixa bem claro: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. Quando ele diz nunca mais,
é nunca mais. Então nunca mais terá sede. Então quem beber dessa água, pastor, qual é essa água que Jesus estava falando? Quem beber de Jesus, quem beber dele, ou seja, não de uma religião, quem beber de Jesus Cristo, não de uma filosofia humana, ou seja, mas quem beber de Jesus Cristo, nunca mais terá sede. Nunca mais, é o que ele diz, quem beber significa se alimentar da palavra, ou seja, não de uma filosofia humana, a sua palavra é espírito e é vida. Então ele está dizendo, quem beber de mim, quem se alimentar de mim, ele nunca mais vai ter sede. Pastor, mas o que está dizendo, quem beber de mim, como é que eu bebo de Jesus? Ele quer dizer, o beber é se alimentar o quê? Da palavra. Quando eu me alimento da palavra, eu me alimento de Jesus, porque ele diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Espírito e vida. Então quem beber do seu Espírito, o Espírito Santo da sua vida, quem for cheio dele, nunca mais vai ter sede. Você sabe que muitas pessoas hoje, mesmo que estejam nas igrejas, elas estão com uma sede de querer voltar lá beber coisas lá do mundo, de querer experimentar as coisas lá do mundo. Por quê? Porque ela não bebe de Jesus, ela não se enche do Espírito Santo, aí ela quer voltar a comer o lixo lá do mundo, a comer a morte lá do mundo, ou seja, experimentar aquelas coisas que estavam matando ela antes. Mas quando a pessoa ela aprende, ou seja, a se encher do Espírito Santo, ela não quer mais as coisas lá de fora. Não quer mais. Então quem se enche do Espírito Santo não vai querer se encher do quê? Da autoajuda. Você sabe que tem muito crente buscando autoajuda, né? Aqui, graças a Deus, não, mas tem multidões, ou seja, buscando autoajuda. Por quê? Porque não bebem de Cristo, não se enche da palavra, daí quer se encher da autoajuda. O que significa se encher da autoajuda, pastor? Se encher da autoajuda é se encher do domínio próprio não, ou seja, da justiça própria, do braço, a confiança no homem, a confiança no dinheiro, a confiança no governo. Então buscar a autoajuda é buscar, ou seja, recursos nessa terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o cristão, ele não vive de autoajuda, o cristão vive da ajuda do alto, ajuda do alto. Tem uma diferença muito grande, autoajuda e ajuda do alto. Então preste muita atenção, se você vai comprar um livro, vai meditar, pastor, buscar um livro de autoajuda, não, busca aquele que é da ajuda do alto. Mas onde é que tem esse, pastor? Tem ali com 66 livros, tem uma Bíblia bem grossinha assim, ou seja, ali você tem ajuda do alto. Não a autoajuda, ou seja, quando se trata da autoajuda, é esforço humano, justiça própria, do braço, confiança do braço. Ajuda do alto é confiança em Deus, é confiança na obra perfeita do Pai. E que nesse Natal nós possamos entender que a nossa confiança, ela tem nome. Você não ouviu? A nossa confiança, ela tem nome, ela tem nome. A nossa confiança é a nossa ajuda do alto, e essa ela já nos foi dada, amém? Então Jesus, ele nos foi dado, e quando ele se manifesta na vida de alguém, ele se torna o quê? Uma fonte inesgotável que sempre tem mais. Conforme o texto que nós lemos, quando a pessoa bebe de Jesus, esse se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Quer dizer, o que ele vai jorrar não é num tempo que, em outras palavras, pastor, agora tem um tempo de chuva, então a terra está mais úmida, então aquela fonte tem mais água. Mas quando chega o tempo de seca, aquela fonte ela começa a secar. Só que Jesus está dizendo, se você beber de mim, você dentro, ou seja, no seu interior, no seu espírito, vai se formar uma fonte que vai jorrar, ou seja, para a vida eterna, para a vida eterna. Então quem beber da água, falando dele, ele deixa muito claro, a água que ele der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, amém? E com o Natal, o presente Jesus que nos foi dado, Deus o Pai concede a todos os homens aquilo que até então eles não tinham, não haviam experimentado. Ou seja, quando o anjo vem, ele vem dizendo assim, eu trago boas novas de grande alegria. Então quando ele fala isso, ele está dizendo, ou seja, eu estou trazendo algo novo para vocês,
que vocês ainda não experimentaram, que vocês ainda não puderam experimentar. Ou seja, eles não tinham experimentado ainda Jesus Cristo. Então, experimentar como um alimento, uma bebida, para a gente conhecer, a gente precisa experimentar. Quem é pai, né, às vezes até o avô já sabe, às vezes quer dar uma comidinha para o neto não, mas nem experimentou. Não, mas é ruim, mas não experimentou. Então, depois que experimenta, você pode dizer se é bom ou se é ruim, mas antes de experimentar, não tem como dizer. Então, quantas pessoas elas têm dificuldade para experimentar Jesus? Porque elas pensam que elas estão experimentando uma nova religião, e a religião, com certeza, ela não vai transformar a vida dela. Mas quando ela parar para experimentar Jesus Cristo, aí ela vai receber algo que ela nunca recebeu. Por isso o anjo está dizendo, eu vos trago boas novas de grande alegria. É a mesma coisa que a filiação. Então, antes de Cristo, as pessoas eram um povo de Deus. Agora, em Cristo, nós somos filhos de Deus. E a primeira fala do anjo foi, não tenham medo. Não tenham medo. O que mais as pessoas vivem nos nossos dias é medo, 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 medo. É o espírito que mais domina as pessoas. Às vezes a pessoa está tão preocupada com o demônio, e ela está carregando o demônio, de estimação dela entra ano, sai ano, ela carrega o mesmo demônio. Qual, pastor? O medo. Medo é um espírito. Medo é um espírito, medo é um demônio. Medo, o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro, Deus não nos deu, Ele nos deu o Filho, Ele nos deu um presente, Ele nos deu o Filho amado. E o apóstolo Paulo diz, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de moderação. Quero dizer, o medo é um demônio, e tem pessoas que não esperam de ver a hora de chegar dia 31, ou seja, para soltar fogos, ou para fazer isso, fazer aquilo, que não tem nada de errado, mas se esquece, agora faz até uns negócios ali assim, para, né, enfim, uns negócios, muda de roupa, sei lá, não vou entrar nesses detalhes assim, vão lá para a praia, esperar as 7 de primeira onda, e botam uma cueca amarela, uma calcinha amarela, não sei mais o que, tudo ali assim, só que entra o ano, está iniciando um novo ano com o mesmo demônio que ele tinha no ano passado. Aí ele vai dizer, meu Deus, é tudo igual, um ano, lógico, porque ele está carregando o mesmo demônio, todo ano com o mesmo bicho carregando, né? E ele carrega, ou seja, o demônio está lá porque a pessoa quer que o demônio esteja. Então Deus não nos deu, Ele nos deu o Filho. Por isso o anjo diz, não tenham medo, não tenham medo. Não dê lugar para o medo, não dê lugar para esse demônio. Chega, decida, 2026 vou viver sem medo das previsões, sem medo disso, sem medo daquilo, porque quem está em mim é maior do que tudo, do que todos. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo novas de grande alegria, que será para todo o povo. E quando se fala de alegria, muitos têm em mente vários exemplos de pessoas, de situações, de bens, mas esta alegria que o anjo veio anunciar, não era qualquer alegria. Para a gente encerrar, essa alegria não se adquire em qualquer pessoa, objeto, não. Essa alegria é uma pessoa e essa alegria é Jesus. Esta alegria na qual os anjos se referiam é algo que nos faz diferente dos demais. Não é uma alegria passageira. Eu sei, eu já falei domingo passado, né? Muitos talvez nessa semana vão ganhar um presente. Ou vários presentes, não sei, né? Sei que aqui o povo é generoso. Ô, pastor, eu ganhei tanto presente que eu nem sei por onde é que vou começar a desfrutar. Ou seja, aqueles presentes têm a sua alegria, mas ela vai ser passageira. Daqui a pouco ali na frente você já nem vai dar tanto mais valor para aquele presente. Mas quando o anjo veio anunciar que foi nos dado um presente, esse presente é diferente. Essa alegria é diferente. Essa alegria não tem nada a ver com felicidade. Na verdade, o que eu queria falar era isso. Muitas pessoas vão receber e vão estar felizes, mas essa felicidade é por algumas horas. Essa felicidade é por alguns momentos. Mas o anjo veio dizer, vem trazer boas novas de grande alegria. Uma alegria que você não encontra em nenhum lugar. Pastor, mas já comprei o bilhete da Mega Sena da virada, pastor, e se eu ganhar, vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Sem Jesus Cristo, você pode ter o valor do mundo todo, mas a Bíblia diz, mas a vida, ou seja, o valor da sua vida, não tem dinheiro que pague o mundo. Quer dizer o quê?
Então, toda a fortuna do mundo não paga o valor que tem a sua vida. E o anjo veio dizer, eu trago boas novas, que será para todo o povo, para todas as pessoas. Deus não faz acepção, né? Deus, Ele quer que todos experimentem essa boa nova. Então, nesse Natal, não sei onde é que você vai estar, com quem você vai estar, mas se você tem oportunidade, fale dessa boa nova. Fale dessa boa nova. Talvez essa pessoa que vai estar com você, ela não conhece essa boa nova. Pastor, mas será que ele nunca ouviu? Talvez não. Talvez ele ouviu, mas não compreendeu. Talvez nunca ninguém ensinou para ele. Ou seja, que Jesus veio. Ele não é mais o bebê que o pastor Jorge deixou bem claro. Não é mais um bebezinho. Muitos estão celebrando o Natal ainda como se Jesus fosse o bebê. Não, não. O bebê já nasceu. O bebê já cresceu. O bebê já morreu. O bebê, ou seja, Jesus já se tornou o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele já se tornou, ele já é. Então não vai nascer mais um bebê, ele já nasceu. Ou seja, mas esses nascimentos precisam ser divulgados até o dia que a trombeta soar. E até depois ainda, né? Nós não vamos estar aqui, mas vai ser anunciado também, porque muitas pessoas que não creram nessa boa nova, mas vão lembrar, um dia falaram de Jesus para mim, mas eu não quis. E esses vão ser que eles vão trabalhar na grande tribulação, ou seja, na tribulação, enfim, mas isso é outra história. Mas seja um anunciador das boas novas de grande alegria. Amém? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.